Irmãos, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Até aqui. Eu quero falar nesta manhã sobre a grandiosidade da oração. Perceba que Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, ele chega ao conhecimento de Paulo, o como essa igreja, durante esse momento, ela caminhava espiritualmente de maneira elogiável diante do Senhor. E Paulo diz que as informações da igreja de Éfeso chegam até a ele, de como essa igreja caminhava equilibradamente. E ele diz: é por isso que eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Veja que é digno de nota o fato de que em todos os escritos de Paulo, as suas orações pelos amigos, ela não contenha pedido relacionado a questões circunstanciais, as questões momentâneas. Paulo, ele não ora para transformar as circunstâncias. É certo que viviam em meio a muitos perigos e dificuldades. A ausência da oração de Paulo relacionado a isso não significa dizer que tudo estava funcionando maravilhosamente, que não havia perseguição, que não havia perigo. Não era isso. Eles enfrentavam perseguições, mortes por enfermidades, opressões por forças poderosas, separação de entes queridos e etc. No entanto, nessas orações, não há pedido por um imperador melhor, por proteção de bando de saqueadores, nem mesmo para o pão da próxima refeição. E não que a oração por isso seja algo errado, nada disso. Isso não significa que seria errado orar por tais coisas. Claro que não. Paulo bem sabia que o próprio Jesus convida a orar pelo pão do dia seguinte, pelo pão de cada dia. E Paulo orienta os seus leitores a orarem por paz, por bom governo e pelas necessidades do mundo. Então não é um erro fazer oração relacionado a essas coisas. Em suas orações, Paulo revela o que ele pedia na maior parte das vezes pelos seus amigos. Algo que acreditava ser a coisa mais importante que Deus poderia lhes dar. Paulo, ele não ora por essas coisas, não é porque ele acha que isso seria algo irrelevante. Mas Paulo, ele entende que havia coisas mais importantes a qual ele deveria orar e pedir a Deus pelos seus amigos. Que coisas seriam essas? Ou, se fôssemos reduzir isso a uma única coisa, que coisa é essa que Paulo ora para os seus amigos? Conhecer melhor ao Senhor.
Essa é uma necessidade de todos nós, amados, conhecer melhor ao Senhor. E por mais que você conheça, sempre existe a possibilidade de você conhecê-lo ainda mais do que o que ocorre hoje. E muitas vezes o nosso conhecimento de Deus, ele se dá por meio da religião, por meio da instituição, e não unicamente por meio de uma relação minha com Ele. Às vezes nós conhecemos Deus por aquilo que o pastor prega, por aquilo que as Escrituras ela apresenta. Bom, tudo bem, é válido, mas é necessário dar um salto ainda maior do que esse, e conhecer a Deus não apenas por aquilo que está descrito na palavra, não apenas por aquilo que é estabelecido nas pregações, mas conhecer a Deus de nos relacionarmos com Ele, tomando por base aquilo que Jó, ele vai dizer nas suas palavras finais, depois de toda a experiência que ele teve diante dos inúmeros infortúnios que ele enfrentou na sua vida. No capítulo 42, no versículo 5, Jó ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos ele te vê. Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber do que a transformação das circunstâncias. Porque você se livra de uma coisa hoje, amanhã vem outra, né? Você se livra de uma situação difícil hoje, amanhã terá outra. E Paulo ele entende que o conhecimento de Deus é muito mais importante do que qualquer livramento momentâneo. Sem esse senso poderoso da realidade de Deus, circunstâncias favoráveis podem levar ao excesso de confiança e indiferença espiritual. Quem precisa de Deus, talvez fosse a nossa conclusão, quando tudo parece estar sob controle. E essa é uma constante da vida humana. À medida que nós estamos vivenciando um momento em todos os aspectos tranquilo, a tendência é que haja um afastamento de Deus. Porque quem é que precisa de Deus, irmão? Se está tudo maravilhosamente. Isso é uma tendência que ocorra com o comportamento humano. Buscamos a Deus mediante a convicção que temos da necessidade da sua intervenção para com as nossas vidas. Portanto, conhecer melhor a Deus é do que necessitamos acima de tudo. Se pretendemos enfrentar a vida, seja quais forem as circunstâncias. Se você quer enfrentar a vida de frente, se você quer transpor as barreiras e obstáculos que vão se colocando adiante do seu caminho, existe uma necessidade imprescindível para você: conhecer melhor ao Senhor. Desse modo, a principal preocupação de Paulo é com a vida de oração, tanto pública quanto privada dos cristãos. Por quê? Porque Paulo sabe, irmãos, que não há outro caminho melhor para se conhecer a Deus a não ser por meio da oração. Não existe outro caminho melhor. As Escrituras, ela nos apresenta a palavra de Deus. As Escrituras nos apresentam a palavra de Deus. Mas é na oração que nós conhecemos o Deus da palavra. E nós só conseguiremos mergulhar nesta relação, meus queridos. Nós só conseguiremos aprofundarmos nesse conhecimento se nós tivermos uma vida de oração contínua no nosso dia a dia. O apóstolo acredita que uma vida de oração rica, vibrante, consoladora, conquistada a duras penas, é o único bem que possibilita receber todos os outros tipos de bens, de modo correto e benéfico. Paulo não vê a oração
como um simples modo de obter coisas de Deus, mas como uma maneira de obter mais do próprio Deus. Veja que às vezes nós temos um entendimento equivocado da nossa relação com o Senhor, e acreditamos que a oração ela é uma espécie de interruptor que liga e desliga aquilo que nós queremos em relação a Deus. Então a oração ela é um meio utilizado para obter coisas. Então quando eu quero alguma coisa, eu me volto à oração. Mas a oração ela precisa ir além de obter algo do Senhor. A oração ela precisa ser um instrumento utilizado por nós para obter mais do Senhor, para obter mais dele, da sua própria pessoa. E é mediante a esse relacionamento dado por meio desse instrumento que nós vamos mergulhando nessa aproximação e nessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a atenção para algumas coisas relacionadas a isso. E a primeira é a integridade da oração. Antes de ensinar a orar o Pai Nosso aos seus discípulos, Jesus ele expôs algumas ideias preliminares. Ele apresenta algumas ideias preliminares, porque os seus discípulos pedem a Jesus e diz: olha, Senhor, ensina-nos a orar assim como João ensina aos seus discípulos. O João aqui, não o apóstolo, né? Aqui é o João, o profeta, né? O João Batista. Ensina-nos a orar como João ensina aos seus discípulos. E Jesus apresenta algumas ideias preliminares relacionado a isso. E Jesus ele diz: quando você for orar, as ideias preliminares de Jesus são essas: quando você for orar, não seja como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos outros. Existe uma denominação que não cabe citar o nome aqui, mas que eles não fazem oração em pé, as orações são sempre ajoelhado, porque Jesus diz que os hipócritas oram em pé. Mas não é em pé no fato de você estar em pé simplesmente. Mas o que Jesus está dizendo a este grupo é que eles oravam em pé para serem vistos. Essa é a diferença. Não é que o orar em pé está errado, mas eles oravam em pé para que as pessoas observassem ao passar que eles estavam orando. E Jesus ele estabelece esse princípio inicial: quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, porque eles fazem para serem observados. Mais adiante, Jesus ele estabelece uma outra questão. Mas vocês, quando orarem, fechem a porta e orem ao Pai que está em secreto. O teste infalível da integridade espiritual de Jesus é a sua vida de oração privada. A consolidação da sua vida espiritual, a consolidação da sua vida espiritual, da sua intimidade e da sua relação com Cristo, ela se dá por meio da sua oração privada. Porque a oração realizada na igreja, ela é uma parcela pequena da nossa vida de oração. Ela é uma parcela pequena. Veja que Jesus está dando ênfase à oração privada que essas pessoas fariam no seu dia a dia. E Jesus diz, nesse sentido, entre, feche a porta e orem em secreto. Observe que muitas pessoas oram por exigências de expectativas religiosas, ou talvez pela ansiedade provocada pelas circunstâncias difíceis. Às vezes nós oramos porque o pastor está cobrando a gente para orar, então eu tenho que ir para o culto de oração. Ou eu oro porque, o que a igreja vai dizer se o pastor ele não ora? Então eu tenho que estar lá na oração, eu tenho que marcar a minha presença. Às vezes nós oramos por questões religiosas.
Então nós cumprimos um protocolo. Quando nós chegamos na igreja, nós dobramos o nosso joelho. Mas é como disse o próprio Jesus, fazendo referência à palavra do profeta Isaías, que diz que o povo honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Então às vezes nós dobramos os nossos joelhos, mas o nosso coração continua de pé diante do Senhor, não se dobra em hipótese alguma. Aqueles que vivem de fato um relacionamento com o Deus Pai, no entanto, internamente haverão de querer orar, e portanto orarão, ainda que nada ao redor os pressione nesse sentido. Quem tem relação com Deus, irmãos, ora, mesmo que ele não seja pressionado por nada, por questões religiosas ou por circunstâncias difíceis. Eu não posso orar porque a situação ficou difícil, eu tenho que orar porque eu oro, porque eu me relaciono com Deus. A circunstância difícil talvez seja um estímulo a mais, mas isso não muda a minha relação com o Senhor. Buscarão orar, mesmo em tempo de aridez espiritual, quando não houver qualquer retribuição. Conhecer melhor o Deus da Bíblia, irmãos, não é coisa que se consiga sozinho. Envolve a comunhão da igreja, a participação na adoração comunitária, a devoção privada, assim como a instrução da Bíblia e a meditação em silêncio. É um conjunto de fatores que vai nos fazendo nos relacionar maior com Deus. A adoração na igreja, a oração privada, a meditação, a leitura da palavra, esse combo reunido nos fará nos relacionar melhor com o Senhor. E no centro das várias maneiras de conhecer a Deus está a oração. Nesse aspecto, a oração seja o pilar central que vai sustentar essa nossa relação com o Senhor, porque é na oração que nós nos aprofundaremos dentro desse nosso conhecimento. Segunda coisa, eu quero chamar a atenção para a dificuldade da oração. Não consigo pensar em nada excelente que também seja fácil. Portanto, a oração deve ser uma coisa mais difícil do mundo. Tudo aquilo que é excelente é muito difícil de ser conquistado. Nada é excelente e se conquista facilmente. Há a necessidade de uma dedicação, de um esforço, de um empenho muito grande para se obter aquilo que se almeja. Existe a necessidade que isso ocorra. Todavia, admitir que orar é muito difícil pode ser encorajador. Se você trava uma grande luta com isso, saiba que você não está sozinho. Porque às vezes nós dobramos os nossos joelhos para orar, mas o nosso pensamento ele começa a divagar por várias coisas, por aquilo que temos que fazer amanhã, por aquilo que nós temos que fazer naquele momento. Às vezes nós estamos dobrados os nossos joelhos em oração e estamos pensando que nós temos que fazer algo naquele momento. E portanto a nossa oração ela é abreviada. A nossa oração ela é abreviada por esse tipo de coisa. Quando nós adentrarmos na presença do Senhor, irmãos, é necessário que nós chegamos sem hora marcada. É necessário dobrar os nossos joelhos sem hora marcada, sem hora para começar e sem hora para terminar. É bem verdade que na igreja nós temos essa hora marcada, né? Há uma hora para começar ela e há uma hora para terminá-la. É por isso que a nossa maior oração, ela não é feita na igreja, ela precisa ser feita na nossa vida privada. E quando assim o fizermos, é necessário dobrar os nossos joelhos, sem se importar quanto tempo nós ali já estamos e quanto tempo nós ainda temos para ficar, mas dobrar o nosso joelho e nos relacionar com o Senhor. Jó no capítulo 23, no versículo 3, ele fala sobre essa dificuldade da oração.
E ele diz: ah, se eu soubesse aonde eu poderia encontrá-lo. Ah, se eu soubesse aonde é que eu poderia encontrar o Senhor. A consciência da ausência de Deus é uma das circunstâncias constantes da vida religiosa. Mesmo quando as formas de devoção são observadas, o senso da presença de Deus como amigo invisível, cuja companhia é uma alegria, não é de modo algum contínuo. Porque nem sempre nós dobramos nossos joelhos e a presença do Espírito de Deus, ela nos inunda e começamos a sentir esse ímpeto da sua ação em nós. Não. Às vezes parece que nós estamos sozinhos ali, irmão, não há ninguém. É nós e nós. Existem algumas razões pelas quais há tanta aridez na oração. E eu quero apontar uma que com certeza é a mais presente na vida da igreja dos nossos dias. A primeira coisa que descobrimos ao tentar orar é o nosso vazio espiritual. Não há nada. Sabe quando é que nós observamos o nosso vazio espiritual? É quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos. Infelizmente estamos tão acostumados a ser vazio, que não reconhecemos essa condição como tal, até que tentamos orar. Você não consegue ficar 5 minutos de joelho. O crente mal dobra o joelho na igreja, o joelho nem encosta no chão, já está sentado. Não chega nem a incomodar o joelho, irmãos. Sabe por que isso acontece, meus queridos? Sabe por que não consegue orar? Porque existe no íntimo dessa pessoa um vazio espiritual. Não tem nada, irmãos. Não tem nada, é uma aridez, é um deserto. É como um pingo d'água no deserto, não vai aliviar nada, não consegue alterar o cenário. Essa é a condição espiritual de boa parte da igreja. Os dias em que estamos vivendo. Terceira coisa, meus irmãos, que precisamos observar é a centralidade da oração. A Bíblia toda fala de Deus. Por isso a prática de oração é tão disseminada em suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade e da glória de Deus em nossas vidas. As Escrituras são um longo testemunho dessa verdade. A palavra de Deus, ela é um testemunho da grandiosidade que pode ocorrer por meio da oração. Deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa. Se nós olharmos para a oração com esse aspecto, irmão, essa é uma visão muito reduzida. Então não é apenas por conta de questões religiosas que devemos orar. Não é apenas uma violação dessas questões religiosas, né? A grandiosidade da oração vai muito além disso. É deixar de tratar Deus como Deus. Quando você deixa de orar, você deixa de tratar Deus como Deus. É pecar contra a sua glória, contra a sua majestade. Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar. Curou pessoas com a oração. Denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser a casa de oração. E insistiu que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio da oração. Orava de forma frequente e regular, com clamor, lágrimas fervorosas, às vezes durante a noite inteira. Foi em um momento de oração que Jesus ele foi transfigurado com a glória divina. Ele enfrentou a sua maior crise com a oração. Nós o ouvimos orando pelos seus discípulos e pela igreja, na noite antes de morrer. E depois, rogando a Deus no jardim do Getsêmani. Por fim, Jesus ele morreu orando.
Logo após a morte do seu Senhor, os discípulos se preparam para o futuro, estando juntos constantemente em oração. A igreja de Cristo, ela é marcada pela oração. Todas as reuniões da igreja são dedicadas à oração. O poder do Espírito desce aos primeiros cristãos em respostas a orações poderosas. E líderes, eles são escolhidos e constituídos somente com a oração. Observamos no evangelho que Lucas escreve que Jesus, ele passa a noite inteira orando, e no outro dia ele escolhe os 12 apóstolos, após uma noite de oração. Espera-se que todos os cristãos tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada e fervorosa. É isso que Jesus, ele espera de nós, meus queridos, que tenhamos uma vida de oração contínua, constante e fervorosa na presença do Senhor. Por último, a riqueza da oração. Mesmo em tempo de seca espiritual, a oração pode ser uma espécie de maná celestial que nos mantém sempre em frente, como o maná do deserto manteve Israel em busca da sua promessa. O maná era um simples alimento de sabor especial, mas dificilmente poderia ser considerado um banquete. Maná não era um banquete, e todos eles reconheciam isso, mas sabiam que era um alimento suficiente para sustentá-lo na sua trajetória no deserto. Contudo, ele sustentava o povo de forma maravilhosa, uma espécie de pão feito para viajantes, a fim de lhe dar resistência interior. A oração nos ajuda a resistir e a suportar. Deus, ele requer não só nossas súplicas, mas também todo o nosso ser. Ninguém que começa a trilhar a dura jornada de uma vida inteira de oração já sabe de saída quem é. Nada, exceto a oração, revelará a nós mesmo quem somos, pois só diante de Deus conseguiremos enxergar e transformar em nosso verdadeiro eu. Apenas diante do Senhor nós conseguiremos entender quem verdadeiramente nós somos. E é por meio da oração, meus queridos, que nós chegaremos diante do Senhor, nos aproximaremos de maneira intensa e de maneira que possamos experimentar mais de Deus continuamente. Caminhando para a nossa conclusão, a igreja de Cristo hoje, ela vive um momento de aridez espiritual. É um deserto, irmãos. A igreja de Cristo, ela vive um deserto espiritual. E isso se dá, sobretudo, pela ausência de uma vida de oração. Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma, quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Se nós pessoalmente fôssemos eficientes para cuidar da nossa vida espiritual, como somos para cuidar da nossa vida pessoal, nós seríamos uma ameaça, irmão, para o inferno como um todo. Mas, se fôssemos ineficientes no cuidado dos nossos interesses pessoais, como somos nas questões espirituais, nós estaríamos mendigando. Se nós cuidássemos da nossa vida pessoal, como a gente cuida da nossa vida espiritual, nós estaríamos pedindo esmola aí na esquina. Mas aí nós não somos, né? Aí a gente sabe muito bem o que a gente faz. A gente sabe negociar, a gente sabe comprar, a gente sabe vender, a gente sabe aonde trabalhar, o que fazer e o que não fazer. E por que não faz a mesma coisa com a vida espiritual? Por que não faz a mesma coisa? Nós temos hoje o maior índice de pessoas frequentando a igreja, com o mais baixo índice de espiritualidade de todos.
Precisamos nos envergonhar, irmãos, de não sentir vergonha. Nós precisamos ter vergonha por não sentir vergonha da nossa vida espiritual. Precisamos chorar por não termos mais lágrimas nos nossos olhos quando dobramos diante do Senhor. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus. Aleluia. A única força diante do qual Deus ele se rende, irmãos, é a oração. É a única força da qual Deus ele se rende, é a oração. Sendo sabedores disso, irmãos, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles dinamitaram as paredes das prisões com as suas orações. Aleluia. Eles foram presos, irmãos, não é porque eles eram malfeitores, não. Eles foram presos porque eles estavam pregando o Evangelho. Eu acredito que muitos de nós estaríamos naquela prisão dizendo que quando sair dali nunca mais voltaria a pregar. Talvez fosse o que nós estaríamos dizendo: olha, quando eu sair daqui nunca mais eu prego o Evangelho. Porque o texto diz que eles foram açoitados e lançados em um cárcere. Mas a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas, eles oravam e louvavam ao Senhor. E as cadeias daquela prisão, irmãos, elas foram dinamitadas pela oração daqueles homens. Bendito seja o nome do Senhor. Nada atemoriza mais a Satanás, irmãos, e o inferno do que um crente que ora. Aleluia. É necessário nós entendermos a necessidade urgente que temos de, como igreja do Senhor, nos voltarmos para a oração, nos voltarmos para buscar a presença de Deus, porque é por meio dela que nós nos relacionaremos com Ele de maneira constante. Bendito seja o santo nome do Senhor. Só o Senhor, por meio desta sua ação, meus queridos, pode fazer com que tenhamos uma vida revigorada espiritualmente. Deus é aquele que pode fazer, mesmo em meio ao deserto, com que a água possa ser brotada novamente, e que a nossa vida espiritual, ela venha a ser irrigada por esta ação do Senhor, de maneira que possamos nos aproximar dEle de forma constante para a glória do seu santo nome. Que Deus nos ajude nessa tarefa de buscar a sua presença e de que por meio da oração nós nos aproximemos dEle para a glória do seu santo nome. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém. Eu iria pedir para que nós, os irmãos que necessitam de um despertar com relação a isso, viessem à frente. Mas aí eu sabia que viria todo mundo, não vai caber aqui, né? Vai ficar. Então, aí onde está mesmo, vamos orar, meus amados. Aí onde vocês estão mesmo, né? Às vezes nós temos hábito, né, de chamar à frente, mas isso não muda nada, né? O fato de você estar aí não impede em nada a ação de Deus. A igreja de Cristo, ela precisa ser sacudida, irmãos, pelo despertar do Senhor. Não há mais possibilidade de nós caminharmos indiferente para com a nossa vida espiritual. Essa semana eu tive vergonha de mim mesmo, lendo um livro de um autor, que eu até recomendei aos irmãos. Na verdade eu estava relendo esse livro, né? Já tinha lido, e essa semana eu li ele de novo. É um livro pequeno, do Leonard Ravenhill, em que ele escreve Por que tarda o pleno avivamento. E esse autor, ele diz que um pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia não tem condições de pregar. E eu quase entrei debaixo da mesa, de vergonha de mim mesmo. De vergonha de mim mesmo. Eu conversando essa semana com o pastor Paulo, ele disse que teve em um congresso nos Estados Unidos, nos anos 90, em que esse
esse pastor, ele era o palestrante. Ele falou: Everaldo, eu já tinha vindo para o Brasil, e aí um pastor me convidou se eu queria participar, que ia ter um congresso, e o pastor Leonard Ravenhill, que ia ser o preleitor durante vários dias. Eu falei: não, eu quero. Ele falou: a igreja vai pagar a sua viagem, vai. Eu falei: não, perfeito, eu quero ir sim. Aí ele falou que teve esse congresso lá nessa igreja, e diz ele que chegava na hora do louvor, aquele louvor murcho, sabe? Aquele louvor que não penetra a alma de ninguém, eram os louvores que estava sendo cantado nessa igreja. E ele já um velhinho de 85 anos, já na época, já um velhinho com 85 anos, aí diz, quando chamavam ele para pregar: agora vamos ouvir a mensagem, vamos ouvir o pastor Leonard Ravenhill. Ele pegava o microfone: irmãos, vamos louvar de verdade. E aí ele puxava um hino, irmão, parecia que o céu descia naquele local. Vamos cantar um hino de verdade. Aí começava a puxar ali um hino, um corinho, alguma coisa, parecia que o céu descia naquele local. Qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença? Vocês sabem? É o louvor? É as letras? Qual é a diferença? A diferença, irmãos, é pessoal, é do indivíduo, é daquele que tem na vida dele a unção do Espírito Santo. Eu disse na quarta-feira aqui que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá o que tem. A gente não, como é que a gente vai dar algo que a gente não tem? Não há possibilidade. Então, se nós queremos ser bênção de Deus para a vida de outra pessoa e transmitir algo de Deus para ela, primeiro nós precisamos ter isso na nossa vida. Se nós não tivermos isso na nossa vida, não tem como a gente compartilhar isso com os outros. Não há possibilidade de nós podermmos compartilhar isso com ninguém. Como é que se adquire unção do Espírito de Deus, amados? Lendo Bíblia? Não. Lendo Bíblia você adquire conhecimento. Tem que fazer. Lendo Bíblia você adquire conhecimento. Mas é na oração, amados, que nós conseguimos mais do Senhor na nossa vida.